Olá, boa noite a todos. Nós aqui no Brasil, 19h30, 37. Eu sei que tem muita gente nos assistindo de várias outras partes do mundo. E você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você também que está, provavelmente, vai ficar gravado isso no YouTube, você pode depois estar assistindo. Se você estiver assistindo isso depois de alguns dias, bem-vindo também. Esse é o segundo dia do nosso Congresso Missionário, Congresso da Sociedade Missionária Internacional. Tivemos um dia maravilhoso ontem, foi incrível, fantástico. Deus falou muito conosco com o pastor Diego, lá de Portugal, o pastor Eduardo, que é o diretor da missão aqui no Brasil. E hoje temos mais mensagens abençoadas, e eu queria começar com você agora com uma oração. E você feche seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Pai bendito, eu te agradeço por mais esse dia, por mais um momento que nós vamos, ó Deus amado, cada um nas suas casas, no seu país, ouvir e falar do teu amor, ouvir e falar de oportunidades para te servir, ó Pai. Venha falar conosco, venha derramar da tua bênção sobre nós, venha tocar profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Comenta amém aí no chat, quero ver. Né? Gente, ontem nós falamos bastante, eu falei um pouco, quer dizer, sobre, na nossa devocional, eu falei sobre Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Hoje, nós vamos falar um pouco, deixa eu só, eu estou me vendo aqui na TV agora, eu estou meio grande demais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o tráfico de pessoas. Não sei se todos vocês sabem, mas nós temos um projeto aqui na SNI, que é um projeto de combate ao tráfico de pessoas, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho nessa devocional, que vai ser breve, assim como ontem, sobre um olhar bíblico sobre a dignidade e a liberdade e a justiça. Ok? Um olhar sobre a dignidade, a liberdade e a justiça. O tráfico de pessoas é um dos maiores crimes contra a dignidade humana. E em todo o mundo. Acontece em todo o mundo. Então, esse tráfico de pessoas é chamado de escravidão moderna, que é nada mais, nada menos do que a exploração de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, mesmo sendo um fenômeno contemporâneo, a Bíblia não se cala em relação a isso. Muito pelo contrário. Ela fala sobre exploração, ela condena a escravidão abusiva, ela ordena a justiça, ela revela o coração de Deus pelos oprimidos, ela chama o povo de Deus a ser libertador e não cúmplice da opressão. Então, a primeira lição que a gente pega hoje sobre o tráfico de pessoas é que a dignidade humana ela não pode ser removida porque nós fomos criados à imagem de Deus. Antes de falar sobre qualquer mal, a gente precisa estabelecer a base de tudo. E a base está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Então, a Bíblia é clara quando diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Todo ser humano, independente de raça, idade, gênero, história, país, condição social, todo ser humano carrega em si a imagem do Deus Criador. O que significa isso? Significa que nós temos um valor inegociável, é a primeira coisa. Segundo, uma dignidade inviolável. Terceiro, temos um propósito divino. Temos liberdade como direito moral. E também ninguém pode ser tratado como mercadoria, como coisa, ou como objeto. Então, quando alguém é traficado, ou comprado, ou vendido, explorado, é algo sagrado que está sendo violado.
A exploração não é apenas um crime contra a lei humana, ela é um pecado contra o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para alguém vulnerável, uma criança carente, um adolescente fugindo da violência, um migrante perdido, uma mulher sendo abusada, enganada, nós temos que lembrar o seguinte: ali há a imagem e semelhança de Deus. E isso muda completamente a nossa visão de como nós devemos agir em relação a isso. Então, segunda lição que nós vemos é que Deus condena o sequestro. Condena o sequestro, a escravidão e a exploração. A Bíblia, ela é clara e direta ao condenar essas práticas. Né? Em Êxodo 21, 16, dizendo assim: quem sequestrar alguém e vender, ou ainda for encontrado com ele, será morto. Era pena de morte para quem fizesse isso. É exatamente o que o tráfico faz. Ele engana, sequestra, transporta, vende, explora. E para Deus, isso é abominável. Abominável. Então, Deus condena a exploração de trabalhadores. Lá em Levítico 19, 13, diz: não oprimirás o teu próximo e nem o roubarás. Tá? É condenação. Deus condena o lucro com a dor alheia. Né? Em Naum 3, quando Deus se levanta contra uma cidade inteira que enriquecia explorando o tráfico de pessoas. Né? Há também críticas contra as cidades que comercializavam corpos, né? Ou seja, comércio sexual e tudo mais. Né? Então, o tráfico humano é descrito como um negócio de um mundo corrompido que Deus há de destruir. E Jesus veio para libertar os cativos. Né? Se a gente vê lá em Lucas 4, 18, Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos, que são nada mais nada menos do que pessoas traficadas. Então, o tráfico de pessoas, ele não é um problema social apenas, ele é um problema espiritual e moral. Deus não tolera a exploração de vulneráveis, Deus não tolera o abuso de mulheres e crianças, Deus não tolera a servidão forçada, Deus não tolera a mercantilização de seres humanos. E como povo de Deus, como servos de Deus, nós não podemos permanecer neutros diante dessa realidade. E aí, então, isso nos traz um chamado bíblico. O resultado disso é que nós temos um chamado bíblico para defender, resgatar e proteger pessoas. Né? O livro de Provérbios fala várias vezes sobre você ajudar e defender o oprimido. Né? Principalmente na Provérbios 31, versículos 8 e 9, fala muito sobre isso. O tráfico de pessoas, ele prospera no silêncio. E a Bíblia fala, manda nós abrirmos nossa boca, defendermos, denunciar, intervir, proteger aqueles que necessitam. Então, como igreja, como povo de Deus, nós temos que abrir nossas bocas e falar sobre isso. Pastor William, mas eu não entendo sobre isso. Né? Nós temos um site que se chama www.liberdadeparatodos.org.br, onde você consegue aí descobrir, né, algumas informações. E nós temos um curso em parceria com a Faculdade Sul-Americana que vai ser lançado daqui a alguns dias, que é um curso para formar pessoas que sejam replicadores, né, desse projeto, que a ideia é você comunicar as pessoas, informar as pessoas, para que quanto mais informação as pessoas têm, menos elas caiam nesse mal que é o tráfico de pessoas. Deus, ele ordena que nós pratiquemos a justiça, né? Justiça prática. Né? Isaías diz assim: aprendei a fazer o bem e buscai o que é justo, ajudai o oprimido, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Então, esse versículo resume o espírito do combate ao tráfico humano, né? Proteger vulneráveis, lutar pela justiça, agir com compaixão e defender quem não pode se defender. Essa é uma responsabilidade nossa como servos de Deus, como povo de Deus. Né? Nós vemos também na parábola do bom samaritano isso acontecendo. Né? Jesus ensina que o próximo é qualquer um que esteja caído na estrada.
Né? O traficado é alguém caído na estrada, caído na beira da estrada, ignorado por muitos, ignorado pela sociedade, mas visto por Deus. E nós, como servos de Deus, temos que ter os olhos voltados para Ele. Né? A igreja não pode ser como sacerdote ou levita que passaram de longe. Né? Deus nos chama a ser o samaritano, a parar, a cuidar, a ajudar, a proteger, a levar para um lugar seguro, a investir na recuperação física e emocional e espiritual daquela pessoa e acompanhar ela até que a vida dela seja restaurada. Por isso, nosso projeto tem, né, etapas aí de no futuro, a gente, quem sabe, a gente quer ter uma casa de apoio para pessoas assim, né? Embora pouquíssimas pessoas que são levadas são trazidas de volta. Por isso, a melhor saída é a conscientização. Então, a quinta lição que a gente vê é que o povo de Deus tem que agir como agentes de libertação. Né? Mateus 5,14, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Luz não é para ser escondida. Luz confronta e choca com as trevas. A luz revela o mal. A luz aponta uma saída. Se o tráfico é as trevas, a luz deve ser a igreja, o cristão. Né? Deus nos chama para sermos intercessores, lutar espiritualmente pelos cativos, né? Lutar espiritualmente para aqueles que estão traficados, educadores, né? Prevenindo e conscientizando a sociedade sobre esse mal. Nos chama a ser protetores, identificando sinais e agindo. Né? Nos chama a ser interventores, denunciando abusos, resgatando pessoas. Deus nos chama a ser cuidadores, restaurando emocionalmente e espiritualmente pessoas que precisam de apoio. E Deus nos chama para sermos voz profética e exigirmos justiça diante das autoridades. Tudo isso está nas nossas mãos. É algo que Deus espera de nós. Então, o combate ao tráfico de pessoas, à escravidão moderna, é sim missão da igreja. E é missão da igreja porque ela é missão de Deus. Simples assim. É porque é algo que Deus quer, Deus deseja que façamos. Então, nós vemos aqui, né, resumindo o que nós falamos hoje, 3 lições básicas a respeito disso. Primeiro, todo ser humano tem uma dignidade divina. Né? Explorar alguém é violar essa dignidade divina, é violar a imagem e semelhança de Deus. Segundo, né, Deus condena toda forma de abuso e de exploração. O tráfico, ele é pecado. Né? Não é só injustiça, ele não é só uma contravenção penal, ele é pecado. E Deus nos chama, como igreja, como servos, a agir. Né? Falar, proteger, denunciar, acolher, restaurar, amar, libertar. E assim como Cristo veio libertar os cativos, nós somos chamados a continuar a sua obra. Nossa missão tem investido nisso há algum tempo. Nós temos um livro chamado Liberdade para Todos. Agora me deu o branco no nome do livro. Mas nós temos um livro sobre isso, que você pode entrar em contato com a missão e comprar esse livro, ler. É um livro muito bom, não é porque eu fui organizador, não, mas todos que escreveram, né, os capítulos fizeram um trabalho excelente. E nós tivemos profissionais de cada área diferente, tem pastores, advogados, tem especialistas em comunicação, especialistas em informação, tem, assim, uma gama de profissionais, todos cristãos, que escreveram esses capítulos que formam esse livro, cada um dentro da sua área, mostrando o câncer da sociedade, que é esse mal do tráfico de pessoas. Então, eu agradeço a você por estar aqui conosco nessa manhã, ou nessa noite, mais uma vez. Talvez se alguém estiver assistindo de manhã, né, vai funcionar. E eu peço a Deus que abra os nossos olhos, para vermos os vulneráveis, para nos dar coragem para agir,
para nos dar compaixão para cuidar daqueles que necessitam. Que o Espírito Santo nos capacite a ser luz, né? A ser luz das trevas do tráfico humano. Que Deus possa usar as nossas vidas, as nossas igrejas e as nossas comunidades para proteger, para restaurar e para libertar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele. E que nós, eu, você que está do outro lado aí ouvindo agora ao vivo, você que está vendo gravado isso em algum dia, que nós sejamos instrumentos da justiça de Deus, até que todos os seres humanos sejam livres. Que Deus abençoe e que você tenha uma excelente conferência durante o dia de hoje. E não esqueça que amanhã tem mais. Um abraço, até mais. Não estamos te ouvindo, Eduardo. Eu estava desligado o microfone. Obrigado aí pela palavra devocional. Só lembrando, o livro é Caminhos da Liberdade, está disponível no site da Editora Descoberta, né, editoradescoberta.com.br, que é um livro que realmente trata desse assunto. E o curso, nós estamos programando para ele estar disponível, né, para quem quiser fazer, a partir de fevereiro. É uma parceria com a Faculdade Teológica Sul-Americana, então você vai poder entrar na plataforma da faculdade e realizar o seu curso. E no final, você recebe um certificado tanto pela faculdade como pela SMI, tá? E pessoas que querem se voluntariar para trabalhar com Liberdades para Todos, esse é um dos quesitos obrigatórios, né? Para que a pessoa possa ser um voluntário atuando nessa área, fazer o curso, tá? É necessário a pessoa fazer o curso para poder ser um dos voluntários. Nós temos literatura também sobre Jesus e os direitos humanos para ser oferecido gratuitamente para as pessoas que estão trabalhando com esse ministério, né? Liberdade para Todos. Muito bem, pastor Will, obrigado, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, 7h30. Até amanhã. Até amanhã.